Nesse vídeo, vou mostrar para vocês algumas medições realizadas com o paquímetro. Toda vez que vamos utilizar um instrumento de medição, é necessário ter em mente dois grandes conceitos. Primeiro, a capacidade que o instrumento tem de realizar a medida. O que significa a capacidade? É a maior medida que o instrumento consegue medir. E o outro ponto importante é a resolução que esse instrumento tem. A resolução representa a menor medida que o instrumento tem capacidade de oferecer. Então, a capacidade desse paquímetro que será utilizado, ele é um paquímetro com capacidade de 150 milímetros, e a resolução dele, nós podemos observar na parte inferior qual é essa resolução. Nesse equipamento aqui está dizendo 5 centésimos de milímetro de resolução. Mas caso por algum motivo essa resolução não esteja aparecendo, nós podemos calcular ela. A resolução do instrumento ela é calculada da seguinte forma. Eu vou utilizar a unidade de escala fixa. O que é a unidade de escala fixa? É um traço da escala fixa. Então o paquímetro, como já apresentado, o paquímetro ele possui a escala fixa, que é essa régua, semelha-se a uma régua. A unidade de escala fixa de um paquímetro, ela equivale a 1 milímetro. E eu vou dividir por o número de traços da escala móvel. Então, a escala móvel desse equipamento, ela possui 20 traços. Então, número de traços da escala móvel. Nesse caso, 20 traços. Efetuando a divisão, eu vou pegar o 1 milímetro e vou dividir por 20. 1 milímetro dividido para 20, isso não é possível realizar a medição. Então, vou acrescentar um zero aqui, vírgula. 10 não é possível, eu acrescento um outro zero aqui e um outro zero aqui. 100 dividido para 20, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Então, 100 menos 100, 0. Perfeito. Cada traço da escala móvel desse instrumento vale 5 centésimos de milímetro. Existe um outro paquímetro com resolução de 2 centésimos de milímetro. A única diferença que vai existir é que o número de traços da escala móvel ele é muito maior. Ao invés de ser 20 traços, eu tenho 50 traços. Ok. Esse instrumento, a grande maioria, um paquímetro de 150 milímetros, ele tem capacidade de realizar 4 medições. A primeira, medida externa, que é realizada por esses mordentes. É importante sempre apoiar na parte mais larga do bico do paquímetro. Nessa parte fininha eu posso ter imprecisão de leitura. Eu posso realizar medida externa, medida interna, haste de profundidade e quando fecha o instrumento é importante observar se essas faces estão alinhadas. Se ela está alinhada, significa que eu consigo realizar a quarta medição, que é a medição de ressalto, realizado por essa face. Então, vou realizar as medições e peço que vocês façam a interpretação desses valores. Medição do sextavado desse parafuso. Realize a leitura e anote no seu caderno de tarefas. Medição do diâmetro deste parafuso na zona da rosca. Realize a leitura e anote no seu caderno de tarefas. Medição de diâmetro interno. Realize a leitura e anote no caderno de tarefas. Medição de profundidade.
Medição de ressalto. As faces, elas se alinham, né? Medição de ressalto. Realize a leitura e anote no seu caderno de tarefas.